Então dizia João, as multidões que saíam para ser batizadas. É interessante não esquecermos que em Mateus, no capítulo 3, no verso 7, que descreve a mesma situação, a mesma narrativa, o mesmo episódio que a gente tem aqui, o que lá se diz é que esse grupo que sai ao encontro de Jesus, e que aqui é descrito como as multidões, em Mateus, no capítulo 3, no verso 7, se diz que são os fariseus, os saduceus, os religiosos. Esses que são objeto da primeira conversa de João Batista. E sabendo nós que essas multidões eram prevalentemente feitas dos fariseus hipocritíssimos, dos saduceus que viviam de ritos sem significado, sem Deus, sem amor, que criam no poder dos ritos em si, na própria religião, esses homens, essas criaturas humanas, eu digo homens porque não há uma alusão à fariseia, a mulher fariseu. A mulher fariseu, meu Deus, ficava entupida, atochada, ficava recalcada em algum buraco da existência. Porque se para os fariseus, os outros seres humanos, inclusive os homens, não tinham lugar de fala, nem presença aceitável na existência, imagine só as mulheres. De modo que você não vai encontrar uma fariseia e muito menos uma saduceia. Eu já expliquei muitas vezes que essas denominações religiosas, essas seitas, também eram partidos políticos. E não dá aqui para mim entrar nesse detalhe, senão eu não acabo nunca mais. Mas são eles que fazem e saem querendo ser batizados, porque fariseu adora ser batizado. Gente que não tem absolutamente nada a ver com Deus, mas tem tudo a ver com as performances da religião, adora todas as manifestações, todos os estereótipos, todas as simbolizações, todos os faz de conta, todas as encenações, adora aquilo que, para quem vem com o coração sincero, carrega um significado que denota o fato de que havia arrependimento, metanoia, mudança de mente, desejo de transformação na vida. Gente sincera chega para isto. Mas também, como nós mesmos sabemos, a maioria é de gente insincera, que quer se cobrir com o batismo como se fora um véu, como se uma vez batizado você não fosse mais enxergado nas suas manifestações horrendas, como se você tivesse ali, e por causa daquilo, o poder de fazer de conta que tudo estava alterado e transformado. É assim que eles chegam, esses religiosos, fariseus, saduceus, os escribas, os acadêmicos da Bíblia judaica. É assim que essa moçada chega para João Batista, para ser batizado. E João diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E é interessante que quando ele usa essa expressão raça, que é uma expressão forte, e aqui, nesse contexto, ela vem carregada de uma expressão de injúria, de negatividade, de descrição acerca da natureza de uma certa perversidade que carregam esses que vivem do faz de conta da religião. Raça.
designa um tipo de criatura humana. E aqui, especificamente, quando se diz raça de víboras, era um determinado tipo de serpente pequenininha, muito pequena, muito comum entre o que a gente hoje conhece como Itália, como o sul da Europa e no Oriente Médio. Essas serpentes pequeníssimas. A gente vai encontrar uma outra delas lá no episódio de Paulo, em Malta, quando, para alimentar o fogo à noite, ele vai e procura um graveto, pensando ter achado um graveto, joga no fogo, e era uma serpente que lhe pica a mão, venenosíssima. Ficam esperando que ele morra, mas ele escapa, sem consequência, sem sintoma, sem nada, simplesmente é como se não fora mordido. E aí isso gera uma expectação enorme dos habitantes da ilha, mas outra vez, não direi, não contarei essa história, porque não é o caso. É só para ilustrar o tipo de serpente que podia se passar por um graveto, que podia se passar por outra coisa. Exatamente como os fariseus, que tentavam se passar por outra coisa, ou como os religiosos frequentemente tentam se passar por outra coisa. Paulo está designando aquele tipo de serpente, de víbora, pequena, enganosa, mas cujo veneno era absolutamente letal e que podia se passar por um graveto inofensivo. Todavia, o poder de letalidade os habitava na mesma medida em que eram pequenos, eram mortais. Na mesma medida em que se disfarçavam, matavam. E de modo que é uma ilustração e uma designação perfeita para o espírito religioso. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui, cara? Vocês estão pensando que vocês vão se esconder aqui? Que eu serei o indivíduo que vai ficar impressionado com quem vocês fingem ser? Eu sei quem vocês são. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E a resposta à pergunta retórica que ele próprio faz é a que ele mesmo dá. Vocês querem fugir da ira vindoura? Porque tem algo sério vindo aí. E ele estava falando de Jesus e do Evangelho. Tem algo sério vindo aí. O Evangelho, como diria depois Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola dele, no capítulo 5, o Evangelho, para uns, é cheiro de vida, para a vida. Para outros, é aroma de morte, de putrefação para a morte. Depende do indivíduo. A mesma palavra, os mesmos atos, as mesmas realizações, o mesmo anúncio. Para uns é perfume profético, é esperança para viver. Para outros é já o anúncio da putrefação da própria existência deles. Por isso, João Batista diz: por que vocês estão aqui? Vocês são uma raça de víboras, mudem a natureza de vocês. Convertam-se. Entendam que se não houver mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de atitude, não há absolutamente nada que possa acontecer de bom com vocês na presença de Deus em relação às escatologias reais da vida. Vocês querem algo? Então produzam. Produzam.
produzam fruto digno de arrependimento. O arrependimento tem seus frutos. Vocês querem? Só entra quem mudar a mente, o coração, a atitude, os pensamentos, o comportamento, a interpretação da vida, o olhar. Vocês querem? Nada será possível se vocês não entrarem num processo urgente de transformação, abrindo o ser para todas as revoluções do Espírito da verdade, do Espírito de Deus em vocês. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Um fruto compatível com arrependimento. Eu tenho pitangueira aqui em casa, elas nunca me deram jabuticaba, mas eu tenho jabuticaba aqui em casa, que elas nunca me entregaram uma pitanga. Eu tenho mangueiras aqui em casa, que nunca me deram azeitonas. Eu tenho oliveira aqui em casa, que nunca me ofereceram manga. Como também eu tenho espinheiros aqui em casa, que nunca me ofereceram uvas. Eu tenho videira aqui em casa, e delas eu nunca comi nada espinhoso, ou letal, ou amargoso, ou venenoso. Vocês querem? Vivam e tragam o fruto compatível com arrependimento. Fruto do arrependimento é justiça, é verdade, é amor, é misericórdia, é compaixão. São frutos do amor, da verdade, são frutos da luz, são frutos da justiça. Então vocês estão querendo, João Batista diz, cadê o fruto? Cadê o fruto? Eu só estou vendo cara pintada, eu só estou vendo a maquiagem da falsa piedade, eu só estou vendo a languidez, a morbidez da piedade sem verdade de vocês. Produzam fruto digno de arrependimento. Do contrário, nem cheguem, nem apareçam aqui, raça de víboras. Vocês pensam que quem foi que induziu vocês a escaparem? Vocês acham que dá para escapar sem conversão, sem transformação? Produzam frutos dignos de arrependimento. E parem com esse papo de virem para mim dizer que vocês são filhos de Abraão. Parem de ficar falando entre vocês mesmos. Vamos lá porque nós somos filhos de Abraão. São filhos de coisa nenhuma. Não achem que esse pedigree pode alterar qualquer coisa, porque o único pedigree que altera tudo é aquele que nasce do chão da verdade e que se manifesta como luz no cotidiano, nas práticas. Por isso, parem de ficar de vocês para com vocês mesmos, dizendo, a gente é filho de Abraão, você também é, legal pra caramba, nós somos, não é o máximo, filhos de Abraão, fazemos parte dessa congregação de Abraão. Deixem de ser idiotas, suas víboras, além de víboras venenosas, são idiotas. Parem, porque em verdade eu vos digo, João Batista diz a eles, que dessas pedras aqui, ele estava cercado de pedras, quem conhece o deserto da Judéia sabe que é pedregoso, não é um deserto arenoso, não é como o Sinai, com montanhas aqui e ali, muita areia no meio, não é o Saara, não, é pedregosidade. João Batista, então, olha esses caras chegando, o Jordão está passando ali, o rio, eles se aproximando, querendo ser batizados,
João, provavelmente dentro da água, olha aquela multidão de fariseus. João Batista, provavelmente dentro da água, provavelmente João Batista dentro da água, vê aquele pessoal vindo e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer. É o Zoom, ai, 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 chama o bombeiro. É o Zoom, o que está falhando o som? Vocês sabem bem disso, quando acontece. João Batista diz: e não comeceis a dizer uns aos outros, entre vós mesmos, nós somos filhos de Abraão. Parem com isso. Em verdade, eu vos digo que dessas pedras aqui, Deus pode gerar filhos a Abraão. De cada pedra dessas em volta pode nascer um filho de Abraão. Para alguém ser filho de Abraão, não precisa ser nem gente transformada. Pode ser assim como vocês são, pedras brutas do deserto. O que João está falando é da pedregosidade da natureza dura, empedernida desses indivíduos. Parem de ficar falando uns com os outros, porque eu vos afirmo que destas pedras, ele pega a pedra na mão, destas pedras, Deus pode produzir filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Essa é uma escatologia que já iniciou. Vocês não têm muitas vidas a viver, vocês têm uma só. E é desta vida que vocês vivem que vocês vão dar conta. É do tipo da relação que vocês têm com o próximo e da mentira que vocês mantêm na existência, que por elas vocês vão responder, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Eu sou do Amazonas, todo mundo sabe, eu cansei de ver quando você determinava que uma determinada árvore, um pau, iria ser derrubado, porque ele estava perigoso, porque ele podia cair, ou porque ele estava seco, porém alto, e um raio poderia atrair um raio para perto de uma casa ali do lado, geralmente isso na floresta, e aí você dá uma instrução para o seu caseiro, por exemplo: pode cortar esse pau aqui. Você já nem chama mais de árvore, você lá no Amazonas chama de pau, quando está morto, porém enraizado, forte e perigoso. Numa tempestade ele pode vir em cima de uma casa. Aí você vê a pessoa chegar, quem vai cortar a árvore, vir com o seu machado, e eu sou das antigas, hoje em dia é serra elétrica, está embaixo, mas quando eu era menino, adolescente, jovem, eu saí de lá com 26 anos, o que acontecia é que o cara ia conversando com você e dizia: essa aqui, você dizia essa daí. Aí ele pegava o machado dele, dava logo uma batida na raiz e deixava o machado lá. Ia limpar a área em volta com o facão, com o teçado, decidia exatamente em que direção ele queria que caísse, onde as consequências seriam menores. Essa é a imagem que está aqui. João Batista diz: olha, o machado já foi posto na raiz da árvore. O lugar está sendo limpo para ver em que direção é que isso vai cair, vai tombar, mas já está determinado. Não existe mais dúvida. A última chance é essa: produzam fruto. Fruto. Do contrário, é pau morto.
ocupando o chão da terra, será cortado. Essa é a escatologia já definida. E quem está vindo aí é o Evangelho, é Jesus, é a Boa Nova, que em vocês só produz o cheiro da putrefação. Vocês não conseguem ver o aroma da transformação. Por isso, caso vocês não se arrependam, saibam, o machado já foi posto à raiz da árvore. Está no momento da espera. Vocês estão vivendo a espera escatológica do que vai acontecer. Já está definido, a menos que vocês venham a se arrepender. Olha aí. Então as multidões, o povo, o interrogava, dizendo: presta atenção, olha para mim, olha só. As multidões diziam: que havemos então de fazer diante de tudo que você falou? Imagina, eu sou João Batista falando. Vocês estão me ouvindo, é uma multidão me ouvindo. Que havemos, então, à luz disso? O que a gente vai fazer? O que a gente deve realizar? Então lhes respondeu João: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E é uma maravilha. Porque João é esse cara que sabe que Deus só pode ser amado no próximo. E que não existe essa história de eu amo tanto a Deus enquanto você não enxerga o seu irmão. O próximo lhe é invisível. Isso não existe. A gente só ama a Deus amando o próximo. Deus decidiu só ser amado no próximo. Não existe essa coisa do amor invisível por Deus. Isso tudo é panaceia religiosa para cegar o seu entendimento, para você não entender que o Evangelho não tem a ver com polimento de nuvens, que o Evangelho tem a ver com a percepção de quem é o meu próximo, e o meu próximo é todo outro ser humano. Não apenas aqueles que concordam comigo, do ponto de vista religioso, político, ou qualquer que seja outra diferenciação supostamente humana. Não, o meu próximo é todo ser humano que Deus criou, é todo homo sapiens sapiens, por mais idiota que seja e não saiba nada. É o meu próximo. E aí João Batista não diz que era para escolher os bons. Não. O que havemos de fazer, ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. A única questão é, o cara tem ou o cara não tem? Está perto de você, você enxerga ele e ele não tem o que você tem, e você tem sobrando, reparta com ele. Do contrário, você não está produzindo nenhum fruto digno de arrependimento. Aí ele prossegue: quem tiver comida, alimento, meios, recursos, reparta do mesmo modo. Não espere Roma, não espere o Herodes, não espere uma generosidade dos religiosos do Sinédrio, não espere por ninguém. Você é o Estado, você é o governante, você é o rei, você é o imperador, Deus te livre, mas nesse caso, você é o cara, porque você tem, você está perto, você enxerga, você pode estender, você pode socorrer, você pode atender, você pode ser a resposta. Esse é o fruto digno de arrependimento.